boa noite para vocês que estão acompanhando pela Búzios e Bíblico Municipal. Hoje estamos então encerrando este mês que foi maravilhoso. Que mês especial, né, gente? Então hoje nós estamos encerrando a campanha A Inclusão Acontece no Coração, que ocorreu neste mês de outubro. E hoje iremos refletir sobre a jornada do nosso modelo e guia Jesus e sobre como ele lidou com o preconceito na palestra da nossa querida Cássia. Então aguardem aí, aguenta o coração, que com certeza será muito boa, com o tema Jesus e a Inclusão, um amor sem fronteiras. Ao revisitar os ensinamentos do Mestre, somos convidados a reconhecer que a verdadeira inclusão nasce do amor incondicional, capaz de acolher a todos, sem distinções. Eu fiz questão de ler na íntegra esta chamada, porque eu achei maravilhosa, para poder introduzir realmente este momento. Que este encontro, então, nos inspire a transformar a empatia em ação e a construir juntos uma sociedade mais justa, fraterna e amorosa. Então, é com grande alegria que nós depois vamos convidar este casal maravilhoso para poder cantar para nós, fazer a nossa harmonização musical, mas convido a todos então para que nós possamos fazer a nossa prece. Vamos então, serenando o nosso coração, a nossa mente, buscando aquela sintonia com os nossos mentores amigos, com aqueles que sempre nos acompanham. Vamos realmente abrir o nosso coração e a nossa mente para refletirmos, mas não só refletirmos, para fazer com que todo este ensinamento faça morada, faça sentido para as nossas vidas. Pedimos ao Pai forças, compreensão, paciência e bom ânimo para colocarmos em prática no nosso dia a dia com todos que convivem conosco. Pai querido, nos abençoe, ampare a nossa companheira Cássia, que irá fazer a bendição desta noite, e que juntos sustentemos este ambiente, estas vibrações de harmonia, de muita paz e muito amor. Que assim seja. Eu passo aqui para falar em aula.
Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós encerramos um mês muito importante de reflexões sobre a inclusão. Um tema atualíssimo, aliás, não é novo, é atual, dentro de uma visão talvez um pouco diferenciada. É como se a história se repetisse, né? Porque tudo aquilo que exclui, na verdade, é o que nos separa. E se nós precisamos incluir alguma coisa, é porque ela não está conosco, ela não faz parte de nós. Ela não é reconhecida, nós a rejeitamos. E quando falamos em inclusão, nós precisamos, enquanto sociedade, refletirmos sobre vários pontos. E Jesus, que é o nosso modelo guia, ele vai nos chamar a atenção sobre coisas muito importantes, mensagens que ele trouxe há mais de 2000 anos e que são também atuais. Quando Jesus olhava para alguém, ele via um irmão. Alguém que está ali, lutando, aprendendo, caminhando, que passa pelas suas dificuldades, mas que na nossa formação primeira, né, somos filhos do mesmo Pai. E como irmãos, necessitaríamos aprender a viver a real fraternidade. E nós, né? O que nós vemos quando olhamos para as pessoas? São coisas importantes de nós refletirmos, né? Jesus nos leva a essa visão, nos leva a tomarmos essa consciência tão importante. Será que nós somos irmãos? Ou será que a primeira coisa que nos chama a atenção, aquilo que grita, é aquilo que é diferente? Será que nós já conseguimos nos olhar dentro de uma igualdade, ou seja, dentro de um objetivo, dentro daquilo que pode nos unir? Não. Nós estamos, né, sempre prontos, como que condicionados a olhar para aquilo que nos separa e não para aquilo que nos une. A inclusão, na realidade, é a expressão máxima do amor divino, porque é aquela que acolhe, é aquela que compreende, é aquela que não reconhece fronteiras, como, por exemplo, um corpo, uma etnia, uma condição social, gênero, condição física, social, moral. São fronteiras e barreiras que nós mesmos construímos, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a máxima de Jesus, que é do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Uma frase já tão ouvida, tão trabalhada no nosso meio, mas muitas vezes nos falta a compreensão mais profunda dela. A gente fica no raso, nós não mergulhamos dentro dessa compreensão. Amar a Deus, né? Seria, quando Jesus resume todas as leis, todos os mandamentos de todos os profetas, em amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, tem uma mensagem, né? Quando nós formos desdobrando essa frase, ela fica imensa. Em cada ponto dela, nós podemos encontrar grandes lições. Então, amar a Deus obedecendo as suas leis. E a máxima lei de Deus é o amor. Amar a nós, porque dentro dessa inclusão, muitas vezes nós nos excluímos também. É necessário, né, quando nós temos ali uma baixa autoestima, quando nós nos culpamos, quando nós não conseguimos acolher as nossas imperfeições, as nossas faltas, os nossos erros, nós mesmos nos excluímos. E Jesus nos fala da importância dessa alteridade, né? Dessa visão mais ampla,
aceitando as diferenças, mas nos enxergando enquanto irmãos dentro de uma caminhada linda, maravilhosa, que é a de existirmos, de estarmos aqui aprendendo, de estarmos aqui caminhando lado a lado. Então, durante todo esse mês, nós ouvimos palestras importantíssimas que estão gravadas aí para todos poderem ouvir. A Vanessa nos trouxe a importância, né, de nós entendermos as diferentes formas de existir. São várias, inúmeras. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Nós tivemos a Vivian falando, dando um depoimento de como é ser uma mãe atípica, de alguém que não é um tipo padrão, de alguém que sai fora daquilo que a sociedade instituiu como sendo o correto, o normal, o aceitável. Depois nós tivemos a Thaís falando sobre capacitismo, sobre as dificuldades que nós temos em lidar com aquelas pessoas que têm algumas limitações, mas que não são limitadas, que é muito diferente. Nessa palestra ela vai nos ensinar como até sem querer nós acabamos sendo preconceituosos e acabamos por limitar ainda mais a existência dos nossos irmãos que passam por alguma situação, né, de limitação física. Depois nós tivemos, a semana passada, um depoimento incrível do André, um autista que tem TDAH. Vale a pena nós assistirmos e darmos voz para aquele que vivencia uma dificuldade, para quem sofre na pele o preconceito e a exclusão. Foi um momento muito alto das nossas reflexões esse mês, porque nós demos voz para aquele que sofre, para aquele que muitas vezes não é a nossa intenção, mas nós somos sim preconceituosos. Até mesmo aplicando a doutrina. A gente vai falar isso mais para frente também. E tivemos a Sarina trazendo informações importantes, explicando a neurodivergência. Então, eu aconselho todos a assistirem essas palestras. E nos coube a tarefa de finalizar tudo isso. E nós não poderíamos fazer de outra forma que não fosse pelo Evangelho, por essa doutrina que nos encaminha, que nos aponta um caminho, um direcionamento. Há pouco eu falei sobre as fronteiras e as barreiras que nós mesmos criamos, como da aparência, do corpo, da beleza, o que é ser deficiente ou não. É como se nós instituíssemos e convencionássemos, são convenções humanas, a uma aparência, que também pode mudar, né? Hoje nós vemos instituído um padrão de beleza como alguém magro, alto, com traços refinados. Na Idade Média, por exemplo, era o contrário, eram as mulheres mais rechonchudas, mais gordinhas, que eram o ponto alto da beleza. Isso era valorizado. Então vejam que não é uma questão, nós vamos instituindo uma estética e todo mundo que não esteja dentro daquele padrão acaba sendo tratado como alguém de menos valor. Infelizmente é assim. Nós instituímos, nós enquanto sociedade dizemos, olha, você sim, você não, você pode, você não pode. Você é bonito, você não é. Você merece, você não merece. Nós fazemos isso. E vamos condicionando a nós mesmos a agirmos dessa forma. Tratamos o outro e a nós dessa forma. Da origem, então, as carreiras da nacionalidade, da cultura, da crença religiosa, nós vamos instituindo aquilo que nos serve e aquilo que não serve. Nós vamos nos separando, nos apartando enquanto sociedade. Da identidade de gênero, de orientação sexual, das escolhas. Nós vamos nos apartando e nos separando enquanto indivíduos, quando julgamos a conduta alheia, a conduta moral. Então é como se nós fôssemos, a cada momento, você não.
quando observamos que estamos sozinhos no mundo. Não é raro observarmos que nos sentimos solitários, porque nós vamos nos afastando das pessoas. E dentro da casa espírita, quando ela vive aquilo que é o orientado por Jesus, nós sentimos o contrário. É um ambiente onde é possível nós nos unirmos por aquilo que temos em comum, por aquilo que decidimos realmente observar e validar, que é o próprio outro, que é conviver com o outro, apesar de qualquer situação. Nós vamos ali conviver, tentando entender e olhar e perceber que o outro existe. Então, dentro da casa espírita, é necessário que nós estejamos unidos pelas nossas identidades de objetivos, que é o Evangelho de Jesus, que é o bem e que é o amor. Então, todo lugar onde nós vamos nos afastando, observando e valorizando mais aquilo em que nós somos diferentes, nós vamos criando essas barreiras. E Jesus, ele foi quebrando no seu tempo muitas barreiras. Ele acolheu, Jesus já era extremamente inclusivo, né? Ele acolhia e incluía a todos aqueles que eram desvalorizados, rechaçados e excluídos enquanto sociedade. E no seu Evangelho nós vamos encontrar passagens onde ele acolhe os leprosos, onde ele valoriza o samaritano, por exemplo, que era muito mal visto na sociedade da época. Ele acolhe as mulheres. Ele se torna amigo ou trata com grande fraternidade e com grande acolhimento os cobradores de impostos, aqueles que eram adúlteros e até mesmo Judas que o traiu e tantos outros. Ele não separou ninguém, ele trazia para perto dele, porque ele é o caminho, ele é o sol das nossas almas, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele veio pessoalmente para exemplificar aquilo que como nós deveríamos realmente agir. A sociedade de Jesus, a sociedade judaica, era extremamente excludente. Era fortemente hierarquizada, ou seja, ela tinha uma hierarquia que não poderia ser desconsiderada. Tudo funcionava de uma maneira muito rígida. E vamos nos lembrar que Roma ainda dominava, né, na questão da cobrança de impostos. Então havia uma grande... a sociedade era muito excludente, ela realmente apartava e tinha regras muito rígidas. E Jesus, ele vem para trazer a condição do amor, né? O amor que acolhe, o amor que regenera, o amor que abraça as pessoas. E vamos nos lembrar no caso dos leprosos, né? Só para nos situarmos na história. Os leprosos eram considerados impuros pela lei de Moisés. Eles viviam isolados, fora da cidade. Não sei se vocês já lembram de filmes que vocês assistiram. Eles viviam em grutas, onde havia pouca luminosidade. Eles não tinham como trabalhar, eles eram afastados das suas famílias. E eu fico me perguntando se hoje, é importante nós fazermos um comparativo, né? Às vezes, se hoje nós nos sentimos inadequados, porque às vezes nós temos uma aparência que não é aquela mais admirada pela sociedade, ou se nós temos alguma deficiência, ou se nós cometemos alguma falta, ou se nós carregamos alguma culpa, isso já é tão doloroso, isso já é tão sofrido. Vamos imaginar esses irmãos que eram tidos como impuros. Ninguém perguntava como era o coração daquela pessoa, quem era enquanto pessoa. Eles eram simplesmente excluídos da sociedade por conta de uma doença, de feridas no seu corpo, que não tinha, naquele instante não havia um entendimento de como tratar, de como
conviver com aquela doença. Né? Quando viam alguém se aproximar, quando a sociedade via um deles se aproximar, que eles também saíam de vez em quando para tentar encontrar comida, então eles gritavam, a sociedade gritava: impuro, impuro, para que ninguém se contaminasse, para que eles ficassem lá para casa. Gente, vamos imaginar isso? Vamos imaginar essa cena? Um de nós nos colocando no lugar de um leproso. Impuro, impuro. Com quem você podia conviver? Com quem você podia trocar? Que tipo de mentalidade, saúde mental essa pessoa podia ter? E trazendo para os dias de hoje, quem seriam os leprosos? Quem seriam nos dias de hoje aqueles que nós temos medo de nos contaminar? Talvez o autista? Uma falta de compreensão ainda nossa, né? Então nós olhamos uma pessoa que pode nos dar algum trabalho e a gente já, aquela pessoa não dá trabalho, é melhor deixar para lá, e nós viramos as costas e vamos embora. Quem seriam hoje os leprosos? O deficiente? Seriam aqueles que andam de cadeira de roda? Seriam os cegos? Seriam os surdos? Porque nós ainda temos a triste ideia de que uma pessoa com deficiência está pagando porque ele é impuro, porque ele está trazendo algo para resgatar. E nem sempre é assim. A gente vai falar mais para frente. Jesus também acolhia as mulheres que tinham uma posição inferior na cultura da época. Não podiam estudar as escrituras, elas não podiam estudar as escrituras e nem dar o seu testemunho. Elas eram tratadas como propriedade. Hoje, em algumas sociedades, isso não é muito diferente. Hoje, na nossa própria sociedade, no século em que vivemos, existe ainda muito preconceito com a mulher. Ela ganha menos, muitas vezes é maltratada, muitas vezes é tratada como posse. Nós vemos aí vários casos de feminicídio. Às vezes a mulher, ela, infelizmente, às vezes não, uma boa parte das vezes a mulher tem jornada tripla de trabalho, 2 trabalhos e ainda a casa. Claro que isso está mudando, mas a mulher ainda é excluída, porque ela ganha menos, porque ela é mais cobrada. Nós ainda excluímos as mulheres. Vejamos na política, em vários outros, na situação de chefes, de comandantes, o número que nós temos de mulheres é não. Vale ressaltar que nós aqui não estamos falando, é importante nós entendermos que quando nós falamos de uma pessoa com deficiência, de uma mulher, de uma pessoa com uma etnia ou outra, uma cultura ou outra, nós não vamos nos ater a isso, nós precisamos nos ater que são espíritos. Espíritos que vão trocando de roupa, que vão trocando de experiência, que vão ganhando com essas novas experiências. Jesus também trouxe para si os publicanos, os cobradores de impostos. Eles eram judeus vistos como traidores, porque eles trabalhavam arrecadando tributos para Roma. Eram odiados pelo povo e excluídos da vida religiosa. Jesus os chamou ao discipulado, como fez com Mateus, jantou com eles, escandalizando os fariseus. E aí, nós vamos aplicar quem seriam os publicanos, os cobradores de impostos hoje? Os políticos, talvez? Os líderes religiosos? E muitas vezes nós também somos preconceituosos com quem trabalha na política. Nós colocamos dentro do mesmo pacote todas as pessoas. Tem um cargo público? É político? Já vem na nossa mente que essa pessoa é corrupta, que ela não trabalha, que ela não tem o seu valor. E nós estamos excluindo essa pessoa também. Que muitas vezes lutam para serem honestos. Muitos lutam para serem honestos e corretos no trabalho que realizam. E na verdade,
verdade, quando nós dizemos, né, que somos espíritos, é importante lembrarmos da diversidade e da evolução espiritual. No livro dos Espíritos, que vai falar sobre, no livro segundo, vai falar sobre a lei de igualdade, na questão 803. Eu peço licença para ler na íntegra, para ficar mais claro. Então, nessa questão 803, Kardec pergunta: todos os homens são iguais perante Deus? E os Espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizem isso frequentemente, o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior, mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, todos nascem com a mesma fragilidade. E aí nós nos lembramos de Paulo, que vai falar: os homens são mais frágeis do que maus. E qual é essa nossa fragilidade que nos separa, que nos afasta? É o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é o nosso egoísmo. E não considerar o outro, e temos em nós, muitas vezes, como régua do mundo. E ele continua: estão sujeitos às mesmas dores. E o corpo físico do rico se destrói como o do pobre. Então, vamos pensar que todos nós podemos necessitar de uma vivência, por exemplo, como a dificuldade física, como a limitação física. Todos nós podemos necessitar, pedir, muitas vezes, algo que facilite o nosso processo de evolução. Todos nós somos regidos pelas mesmas leis. Nós vamos evoluindo, passando por várias experiências e precisamos de novas vivências. Vamos tentar imaginar o número de vivências que é possível, como homem, como mulher, desencarnando velho, desencarnando novo, tendo filhos, não tendo filhos, nascendo com a pele amarela, com a pele branca, com a pele negra, tendo pais, não tendo pais, tendo um corpo dentro de uma identidade de gênero que não coincide. Eu me sinto mulher no corpo de homem, eu me sinto um homem no corpo de mulher. Eu tenho uma limitação às vezes uma limitação, alguém que é cego, ele vai tentar existir no mundo de outras formas e outras potencialidades podem ser desenvolvidas. Muitas vezes nós nascemos dentro de uma situação onde vamos viver o preconceito para entender a dor do preconceito. É quase que infinita a variedade de existências que nós podemos vir a ter. Mas, dentro daquela lei divina, nós vamos nascer dentro da melhor condição para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, toda a diversidade que nós vemos no mundo é uma expressão da pluralidade da existência do Espírito. Cada um de nós aqui, dentro das suas dores, limitações, desejos, dentro da sua compreensão de vida, é um capítulo, né? Cada um de nós está vivendo um capítulo da sua imortalidade, uma expressão. Hoje eu sou mulher, na próxima reencarnação eu posso vir de outra forma, como homem, ou repetir, ou seja, são tantas as variantes, as variáveis, para que a gente possa aprender. Esse é o caminho, é sempre aprendizado, né? Então, quando nós vivenciamos essas diversidades, nós não estamos passando por um erro, mas sim um recurso pedagógico divino, onde em cada vivência nós vamos aprender algo diferenciado. Nem toda a existência fora do padrão, se é que é possível, né? Nós entendemos o que é padrão, o que é normal, nem toda essa vivência é expiação. Pode ser uma prova, pode ser uma missão, e pode ser também um desafio para a própria sociedade. O que será que esse grande número, né, tendo a ciência caminhado e poder identificar
algumas maneiras de existir diferenciadas, como o TEA, né, o autismo, o TDAH, o TOD. Por que será que todos esses espíritos, eles dentro da situação deles, existe um motivo para eles? Ou um aprendizado, ou uma missão, alguém que veio para ensinar a sociedade. Mas não nos enganemos, enquanto sociedade, nós também estamos sendo provados. Então olhamos para alguém e dizemos, isso é expiação. Mas nós estamos em prova. Como que você vai tratar aquele que está dentro de uma situação que não é a mais frequente, que não é a mais comum? Nós vamos excluir? Então, enquanto sociedade, nós estamos sendo chamados para uma maior compreensão do outro, dentro de toda essa diversidade. E algumas pessoas não aceitam que têm TDAH, não aceitam que são autistas. É uma maneira de ser, né? Nós vamos aprendendo a viver com isso em nós, e enquanto sociedade viver com isso enquanto é uma situação do outro. Um acolhimento, fazendo com que o outro sinta que tem direito de existir. Não existe dor maior no mundo do que nos sentirmos excluídos, porque faz parte da nossa constituição de todo ser humano ser admirado, ser reconhecido e se sentir pertencente a um lugar. Quando isso não existe, nós adoecemos mentalmente. E quando as três coisas não existem, o índice de suicídio pode subir e ser um grande perigo. E esse exercício que nós falamos de alteridade é algo muito importante. Então, o que a gente tem para falar sobre alteridade? Alteridade é uma qualidade ou estado do que é outro ou do que é diferente. Está relacionado com a capacidade de perceber a si mesmo e o próprio grupo social, não como padrão, mas também como o outro. Olha que coisa interessante. Eu saio do padrão e eu olho o outro, na sua subjetividade, na sua diferença. Quem é você? Olha que sonho de consumo. Quem é você? Como é a sua história? Me fala de você. E eu vou entender aquela pessoa. Eu vou acolher aquela pessoa. Está relacionada também, a questão de identificar o outro. E vamos voltar lá na primeira, Jesus resumindo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse próximo, nós não valorizamos o quanto deveríamos o próximo, porque é por intermédio do outro que eu também existo. É com o outro que eu aprendo. É com o outro que eu sobrevivo. Todos nós, dentro desse tema de alteridade, todos nós dependemos uns dos outros. A vida em sociedade é baseada na interação entre indivíduos. Assim, o individualidade, cada um é um ser único. Por isso que nós podemos ter leis, nós podemos ter situações onde, para uma lei em sociedade, um bom convívio, nós vamos aderir àquela lei para viver em sociedade, levando em consideração que cada ser é único, porque cada um de nós, enquanto espíritos, traz uma história de vida completamente diferente, porque nós tivemos dores, felicidades, passamos por essas provas, por essas vidas todas, nós fomos fazendo uma escolha. E essas escolhas nos levam para constituir uma constituição espiritual diferenciada. Então, cada um de nós é único. E isso é maravilhoso. E isso é lindo. Não é algo que nós temos que nos assustar. Nós temos que entender a bondade de Deus, né? Como Ele apoia cada um de nós dentro da sua própria diferença. Então, nós indivíduos
indivíduos, individualidades. Estamos sempre em contato com os outros sujeitos, com as outras individualidades. A relação do eu com o outro é uma constante, formando uma rede de interações. Então, existe uma troca. O bebê humano é o único que precisa de cuidados por muito tempo. O bebê humano, sem o amor, sem o calor, sem os cuidados, ele morre. Mas principalmente sem o amor, sem o toque, sem o coração, sem o afeto da mãe ou do cuidador. Isso a ciência nos fala. Então, esse outro, desde quando nós nascemos, nós chegamos no mundo porque outra pessoa nos gerou, nos gestou. Então, toda a nossa existência é a partir do outro. Nós precisamos dos nossos pais, a maneira como os nossos irmãos nos trataram, se tivermos algum, isso vai influenciar na nossa existência. A maneira como a sociedade nos trata vai influenciar na nossa existência. Nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo, e não só fisicamente. A doutrina dos espíritos, espírita nos fala também que essa influência ocorre até mesmo pelos desencarnados, o tempo todo. E às vezes nós nem percebemos. Então essa troca, ela é constante, não dá para parar. E nós precisamos olhar as nossas relações, como elas se dão, porque é nessa relação que vai nascer, a relação com o outro e conosco, voltando lá para Jesus, a nossa saúde mental, a qualidade dos nossos relacionamentos enquanto sociedade. A equidade das relações depende de que todos possuam o mesmo valor. Então a alteridade, ela vai falar sobre isso, que em síntese, nós precisamos entender que mesmo dentro das diferenças, nós temos o nosso valor. Olha como isso não combina quando nós excluímos. Aquela pessoa é homossexual, aquela pessoa é cadeirante, aquela pessoa é autista, aquela pessoa, nós estamos excluindo, esquecendo da história de vida daquela pessoa. Nos fala o Evangelho sobre Lázaro, né? Não sei se vocês lembram da história de um dos Lázaros. E um deles era um senhor que vivia de uma maneira muito rica, né? Ele era uma pessoa rica e ele tinha lá um servo que se alimentava das migalhas, e ele humilhava, ele maltratava, e ele o tratava como alguém inferior a ele. Então, quando ele desencarna, a posição na espiritualidade é completamente diferente. Ele vê lá então o seu servo numa posição muito mais alta e ele rebaixado. Então nós vamos entender nessa lição do Evangelho que não é a nossa apresentação física que fala sobre nós, mas é a nossa condição moral. E quando nós excluímos alguém, nós estamos falando mais de nós do que do outro, né? Na psicanálise, quando Pedro fala de Paulo, ele está falando mais dele do que de Paulo. Ou é o contrário? Quando eu falo de alguém, estou falando mais de mim do que do outro. Então, quando eu excluo o outro, eu não estou excluindo pelo outro, pelo que ele é. Eu estou excluindo pelo meu preconceito, pelas minhas limitações, pela minha maneira torta de ver o mundo. Quando eu também não perdoo, quando eu excluo aquele que erra comigo. Às vezes, nós não temos condição de conviver. Eu sempre falo isso. A gente não quer mais conviver com o outro, mas é necessário perdoar. É necessário entender o outro, se colocar no lugar do outro. Será que se eu estivesse ali, eu não iria agir da mesma forma? Né? Porque nós excluímos também pela condição moral, né? Quando nós julgamos que aquele não é digno. Mas perante Deus, todos nós somos dignos. E todos nós estamos aprendendo. Um dos princípios fundamentais da alteridade é que o indivíduo em sociedade não só interage com outros indivíduos, mas a sua existência depende também da existência do outro. Todos nós
estarmos aqui hoje com a luz, alguém produziu essa luz, alguém construiu esse microfone, alguém construiu os carros, alguém fez a comida que nós ingerimos para podermos estar aqui, ou seja, nós dependemos uns dos outros para tudo. E não podemos menosprezar isso, não é? O eu só pode existir através do seu contato com o outro. Porque eu só existo enquanto pessoa, porque o outro também existe. Incrível isso. Incrível. O foco é a capacidade nós precisamos focar nessa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, em uma relação baseada no diálogo e valorização das diferenças existentes. Quando eu não tenho o preconceito instituído, eu me abro para aprender com o outro. Eu não desvalorizo a sua condição, mas eu aprendo com o outro. Porque quando eu excluo, eu também gero a violência. O preconceito é uma forma de cegueira moral. E nós precisamos abrir os nossos olhos para não termos essa ilusão de que podemos julgar o outro. O julgamento nos afasta do outro. Vamos nos lembrar de Jesus, né? Quando ele disse para a mulher adulta, e ali ela sendo rechaçada, quase apedrejada, ele vai chamar todos em volta e vai dizer: atire a primeira pedra quem não tiver nenhum erro para comentar, nenhum pecado. Jesus rompe com a barreira do moralismo. Então, muitas vezes, julgamos o outro pelo seu comportamento moral, mas esquecemos que o nosso telhado também é divino. Nós também erramos. E quando somos intolerantes, quando nós somos preconceituosos, quando nós somos moralistas mesmo, né? Moralistas no sentido de exigir do outro uma moral, mas não... enquanto nós mesmos não temos essa moral para exigir nada de ninguém, né? Porque aquele que tem não exige, nem sabe que tem, como também nos fala no Evangelho. E no Evangelho nós vamos encontrar o homem de bem, e ele vai dizer esse capítulo: o verdadeiro espírito é indulgente, benevolente e acolhedor. E muitos de nós, dentro da condição de espíritas, vamos excluindo as pessoas, vamos às vezes maltratando, vamos apartando de nós, infelizmente. O julgamento é cruel porque desconsidera a história do outro e o direito dele ser quem ele é. Às vezes, eu nunca me esqueço de uma história do Chico, que a mulher chegou para o Chico e disse: Chico, eu não aguento meu marido, ele é muito chato, ele é muito chato. Sério, minha irmã, sim, ele é muito chato. Eu falo disso e ele é chato. Eu falo daquilo, ele é chato. Ele é muito chato, mas ele é muito chato. Aí o Chico olha para ela e fala assim: então, minha irmã, o Bezerra está dizendo para mim que o seu marido se esforçou muito, mas muito, para hoje ele ser só chato. Então, às vezes, a gente está olhando para a história da pessoa e nós estamos vendo aquele defeito, né? Mas ele é só chato. Então, vamos assim aguentar também, né? Que nós também somos chatos, né? Só que nós só enxergamos o que está no outro e nós não enxergamos. Então, por que aquela pessoa, muitas vezes, ela é reativa? Qual foi a infância dela? Como que ela foi criada? Que rede de apoio ela teve? Qual foi a convivência dela na escola? Ela sofreu bullying? Justamente por conta de tudo isso que nós vimos aqui, dessa exclusão, dessa crueldade com quem é mais alto, mais baixo, tem a pele assim, assado, gênero, tudo que nós já falamos. Educar os nossos jovens com relação ao bullying, isso é muito importante, porque nessa fase é quando o adolescente está mais suscetível, e isso pode gerar um grande trauma. Vamos percebendo que cada história tem um contexto, e é dentro daquele contexto que nós vamos nos transformando em quem nós somos hoje.
com as nossas dores, com as nossas alegrias. E a nossa história é sempre muito bonita. Nós temos que valorizar a nossa história de vida, mesmo o erro, mesmo a culpa, porque ela nos tornou quem nós somos hoje. Por que será que é tão difícil nós olharmos para alguém que é diferente e aceitarmos de pronto? Por que será que é tão difícil olhar para o outro, né, e aceitá-lo na sua integridade? E nós vamos nos utilizar de um pensamento de Freud, quando ele desenvolve a psicologia das massas e a análise do eu, e ele vai dizer que a massa tende a nivelar e rejeitar o diferente para manter uma coesão. Ou seja, quando eu olho o diferente, eu o enxergo como um perigo. Eu enxergo algo que vai ameaçar aquilo que é normal, o meio onde eu me sinto confortável. Essa lógica, né, esse pensamento, gera exclusão, perseguição e violência. Nós temos capítulos muito dolorosos na nossa história. Os dois que mais saltam os olhos é a escravidão. Durante muitos e muitos e muitos anos nós tivemos uma nação inteira escravizada, uma nação inteira desrespeitada e violentada na sua essência. Às vezes a gente tenta pensar, mas é tão difícil nós nos colocarmos no lugar quando nós assistimos os filmes e séries, né? A escravidão foi tão violenta, que ela mudou até um ciclo da natureza. Durante tantos anos, os navios negreiros, eles iam até a África e traziam os escravos, e eles faziam a mesma rota. E dentro daquela condição horrorosa que era viver dentro de um navio que levava meses para chegar ao seu destino, muitos morriam. E eles eram jogados no mar. E isso foi algo tão violento e por tanto tempo que os tubarões mudaram o ciclo das suas rotas dentro do oceano justamente por conta disso. Nem vamos falar, né, da dor de família, de mãe, de filho. Um capítulo muito doloroso da nossa história, gerado pela violência, gerado pela falta de amor, de bondade, de enxergar o outro. Não é porque ele tem a cor de pele diferente da minha que ele é superior ou inferior a mim. Nós somos iguais, nós temos que nos olhar iguais no sentido de oportunidades, né? Somos diferentes individualmente, mas todos nós nascemos regidos pelas mesmas leis e vamos crescendo dentro dessas leis, tendo as mesmas oportunidades, tendo tido o mesmo ponto de partida. Outro capítulo muito doloroso da nossa história é o Holocausto, né? É um exemplo extremo do que acontece quando a humanidade se deixa guiar pelo medo e pela ilusão de pureza. Pureza do que? De uma raça? E aí de novo, vamos lembrar dos leprosos, impuros. Novamente, nós nos utilizamos de uma realidade material, não moral, não espiritual. E mesmo que alguns de nós ainda sejamos impuros em algumas áreas, né, nós nunca seremos chamados de impuros por aqueles que estão à frente de nós dentro dessa mesma pureza. Porque quem é puro não humilha, não constrange, não afasta. Está sobre a responsabilidade daqueles que realmente sejam, porque nós ainda não somos, está na responsabilidade daquele que está acima, conduzir os seus irmãos que necessitam de adquirir o conhecimento, de trabalhar o coração, de desenvolver o amor. Trazendo para hoje, quais seriam, né, esses preconceitos que nós ainda desenvolvemos
os preconceitos raciais, religiosos, de gênero, sociais. Então, aqueles que erram conosco, são tantas formas de preconceito que nós precisamos entender e pensar sobre isso. Todos nós, sem exceção, sonhamos com um mundo de regeneração. Estamos num mundo de provas e expiações e todos nós, quando vai chegar um mundo de regeneração? Quando? A triste notícia, e boa ao mesmo tempo, é que isso vai depender única e exclusivamente de nós. O quanto que nós estamos dispostos a nos regenerar, ou seja, nos encaminharmos para uma nova geração de pensar, de sentir, de agir. Quanto que nós vamos nos curar do nosso preconceito, do nosso orgulho, da nossa vaidade, regenerar a nossa existência. Quando nós estivermos dispostos a isso, o mundo vai se regenerar. Todos nós desejamos esse mundo melhor. Todos nós. Mas esse mundo melhor, claro, já ouvimos tantas vezes isso, nasce de dentro para fora. E por isso que é tão importante nós trabalharmos o nosso autoconhecimento. É quando a gente fala, autoconhecimento, então tá bom. Sou assim, tenho tanto de altura, sou mais ou menos assim, gosto disso, gosto daquilo. Não é sobre isso. Sabe quando que nós trabalhamos efetivamente o nosso autoconhecimento? É na relação com o outro. É olhando o que me incomoda no outro. E quando eu olho para aquilo que me traz um desconforto, um incômodo, eu aprendo a me conhecer. Porque aí eu vou olhar para dentro de mim. Por que eu tenho esse preconceito? Por que eu tenho essa reação? Por que eu ajo dessa forma? Isso é autoconhecimento. Então veja que nós precisamos do outro também nos conhecermos. Nós precisamos do outro para que nós possamos aprender a nos conhecer e para que possamos aprender a sermos melhores. Não dá para não olhar para o outro. Não dá para desmerecer, para desvalorizar. Mesmo aquele que nos incomoda, mesmo aquele que é chato, mesmo aquele que tira a nossa paz de alguma forma, ele está nos ensinando, e muito. No mínimo, a nos conhecermos, a olharmos para nós mesmos. Então, para caminharmos lá para o nosso encerrando, nós precisamos entender que a inclusão é a prática do amor incondicional. E quando nós pensamos no título desse mês, né, de palestras, e também no slogan da nossa campanha, é que a inclusão ela não acontece porque você diz para uma pessoa, olha, entra aqui, fica aqui na sala, senta aí, ouve a palestra. Não. A inclusão acontece quando nós damos espaço para que as pessoas existam dentro do nosso sentido. Quando nós conseguimos alcançar aquela pessoa e identificá-la como um ser que, assim como nós, merece e precisa de amor, de acolhimento, de pertencimento. Todos nós precisamos aprender sobre esse amor, né, que nasce do coração, é um sentimento. Eu me afeto e me deixo afetar por você. Eu me afeto pelo seu amor. Leve o meu amor por você. Todos nós temos o direito de existir. Todos nós. Quando nós falamos de empatia, de nos colocar no lugar do outro, alguns criticam, porque dizem, não é se colocar no lugar do outro, se colocar sentindo como o outro se sente. Eu acho que se nós fizéssemos mais esse exercício, nós teríamos um mundo mais acolhedor, mais generoso e mais amoroso. E quando Paulo fala sobre a verdadeira caridade, né, ele vai nos dizer que a verdadeira caridade, ela nasce da bondade. Quando ele resume, nem que falasse a língua dos anjos, de todos os profetas, ele vai resumir tudo, chegando no final, ele vai dizer que a verdadeira caridade é o amor em ação, né, que a gente sabe, mas que ela é a bondade. Nós ainda não conseguimos tratar a todos com amor, porque nós estamos aprendendo a amar,
mas com bondade a gente consegue, com generosidade a gente consegue, com simpatia a gente consegue. Então, que possamos nos incluir a todos dentro dessa lei de Deus, que é a lei de amor, que é a lei que permite, porque Ele cria, Ele, pelas suas leis, determina como nós vamos encarnar, o contexto em que nós vamos vivendo. E esse é o melhor possível para cada um de nós. Então, se nós vivenciamos hoje na condição de alguém que tem deficiência, não se menospreze, não se desvalorize. Você está tendo um caminho lindo, maravilhoso. Mas enquanto sociedade, o que nós estamos fazendo? Porque em algum momento da nossa vida nós também vamos precisar desse outro para nos acolher, para nos sentirmos pertencentes, para nos sentirmos vivos e amados. Porque fora da caridade e fora do amor não há salvação. Agradeço a todos, que Jesus nos abençoe, que possamos continuar refletindo sobre isso e estudando, lendo artigos científicos, buscando dentro das nossas condições entendermos mais o mundo daqueles que vivem de uma forma diferente da nossa, para que nós também possamos praticar essa mesma generosidade e bondade com o outro e para conosco também. Obrigada, gente. Boa noite. Faço. Vou fazer as orações. Nós pulamos aqui o roteiro. Então nós vamos nesse momento, fechando os nossos olhos e vamos nos ligando com a espiritualidade superior, sentindo nós aqui no salão e também nas nossas casas, que nesse instante somos envolvidos amorosamente por Jesus e por sua equipe amorosa. Que essas energias possam nos auxiliar e tirarmos de dentro de nós o nosso melhor. E vamos vibrar. Vibrar é pensar no amor. Vamos vibrar pela paz do mundo e pela expansão do bem e do amor, do Evangelho de Jesus a todos os lares. Muito especialmente na noite de hoje, nós vamos vibrar para que haja mais conscientização, que haja mais inclusão, que haja mais amor, mais compreensão dentro da sociedade mundial. Vamos vibrar para que nós possamos viver exatamente como Jesus nos ensina, nos amando e nos instruindo como irmãos que somos. Vamos vibrar também por todos aqueles que sofrem. Vamos vibrar pela nossa família, pela nossa casa. Vamos vibrando para que haja também mais harmonia, mais tolerância, mais paciência entre nós. A família é a primeira célula da sociedade. Quando ela se desenvolve de maneira saudável, a sociedade também se torna saudável. Vamos vibrando para que possamos nos compreender mais, nos apoiar mais enquanto família que somos. E por fim, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos. Que essas energias que caem do alto nesse instante acalmem a nossa mente, nosso coração, que tragam para nós elementos necessários para que possamos melhorar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Que possamos também nos beneficiar dessas energias das necessidades do nosso corpo físico. E assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Agradecemos a oportunidade de aprendermos a cada dia mais sobre o Seu Evangelho e aplicarmos no nosso dia a dia. E assim, Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, que possamos voltar para os nossos lares, repletos dessas energias amorosas que colhemos aqui. E que o nosso coração possa incluir a todos aqueles que se aproximarem de nós. Que o Senhor nos abençoe, graças a Deus. Bom, gente, que reflexão, que palestra, que momentos preciosos aí da nossa vida para nos melhorarmos enquanto pessoas,
mas principalmente enquanto espíritas, enquanto cristãos. Eu agradeço a Cássia por nos ter incluído, né? Porque eu acredito que todos nós conseguimos nos identificar em certos pontos e já conseguimos fazer, mas principalmente naqueles pontos que precisamos, devemos melhorar, né? Então que fique essa reflexão não só neste mês de outubro, como para todos os meses, para todos os dias de nossas vidas. A inclusão acontece realmente no coração, gente. Então esse mês veio assim para brilhantar ainda mais esse trabalho magnífico que a USE veio proporcionar para cada um de nós. Então, encerrando esse ciclo de palestras no mês de outubro, nós teremos para o mês de novembro o tema A Vida Continua. Então, nós teremos aí uma proposta bem bacana para refletirmos em relação à vida, morte, encarne, desencarne, todos pautados aí no Evangelho de Jesus e no que a doutrina espírita vem trazer para cada um de nós. Então, lembrando novamente que na semana que vem, por conta do feriado de finados, a nossa palestra será online e nós teremos como palestrante a Madalena Avancini. Para quem estava com saudade, vai poder matar a saudade, assim como eu, Madalena, adoramos a Madalena. E para encerrar, então, gente, vamos escutar mais um pouquinho de Mauro Valério. Então, agradeço a presença de todos, que todos possam ter uma semana abençoada.